Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor do fundo de ações Arctica Long Term, e nesse vídeo eu vou discutir o caso das bets, aqueles sites de apostas esportivas que viraram febre aqui no Brasil e tomaram uma proporção tão grande que agora o governo está discutindo quais são as medidas regulatórias que eles deveriam tomar a respeito disso. Em agosto desse ano, o Bacen mapeou que foram gastos 21 bilhões de reais com bets, isso só mapeando os gastos através de Pix. E desse montante, 3 bilhões de reais vieram de beneficiários do Bolsa Família. Isso gerou uma onda de discussões de que essas pessoas que já são financeiramente fragilizadas não deveriam ser atraídas para esse tipo de atividade, que na grande maioria dos casos acaba acarretando em desperdício do dinheiro dessas pessoas. Eu gosto bastante de uma frase do Mark Twain que fala que a história não se repete, mas rima. Esses problemas com jogos de azar são velhos conhecidos da humanidade. Vários países, em várias épocas diferentes, já enfrentaram problemas sociais sérios por causa de vícios em apostas. E isso é muito difícil de evitar que aconteça de novo, porque elas são baseadas no mesmo arcabouço que é muito difícil de mudar, que é a característica psicológica humana, a inclinação a querer sair das fáceis para os problemas terrenos. E é um fenômeno que não é muito simples de entender, tem uma complexidade por trás do que causa o vício em jogo. E enquanto a saída teórica para o problema social é fácil, que é simplesmente não permitir que existam jogos de azar, é muito difícil de se implementar isso na prática. Muitos países tentaram e não conseguiram através dessa maneira. E nós decidimos falar sobre esse tema porque os mesmos impulsos que levam às apostas esportivas também acontecem muito no mundo dos investimentos. São objetos de estudos nossos, são velhos conhecidos também. E hoje eu vejo algo curioso, que são pessoas olhando para o caso das bets e criticando o comportamento de quem se envolve. Assim, poxa, como é que a pessoa não sabe que isso leva a prejuízo? Como é que ela se envolve com isso? E agindo ao mesmo tempo de maneira irresponsável no mercado financeiro. Na maior parte das vezes perdendo dinheiro também. Então é como se fosse o jogador de pôquer falando mal do jogador de dados, sem notar que o seu próprio vício é muito similar. E o jeito de evitar que você seja uma vítima desses comportamentos pouco rentáveis, eu acho que é buscar entender com maior profundidade a psicologia por trás do problema e fazer uma autoanálise sincera de se o seu comportamento está sob influência de algum desses males. Porque uma vez que você conseguir identificar o problema, se ele existir, é muito mais fácil de endereçá-lo. Mas antes de entrar nesse lado da psicologia, eu vou dar um breve panorama histórico, mais a título de curiosidade, sobre esses casos de vício em apostas. Já na Roma Antiga, uma época eles tiveram problemas com isso, porque era muito comum as apostas em jogos de dados, em resultados de lutas entre gladiadores, corridas de bigas, arremesso de dardos. Então era o modelo antigo das apostas esportivas, o mesmo conceito. E existem indícios de várias tentativas de controlar isso através de regulamentação. Existiam multas proporcionais aos valores apostados, os militares e os oficiais do governo eram proibidos de participar de jogos de azares, né? Tinham sanções para os operadores dos esquemas de apostas, mas isso perdurou por muito tempo e não conseguiram impedir que continuasse. Na China também, em outra época, a China tem um longo histórico de tradição de apostas, mas particularmente nas dinastias Ming e Qing, que é entre o século XIV e o século XX, isso era uma pandemia na sociedade chinesa. Em loterias, jogos de cartas, jogos de dados também, mahjong, que é aqueles jogos de... são os quadradinhos com os desenhos, corrida de animal, briga de animal, tinha de tudo. E o governo da dinastia Ming chegou a proibir completamente jogos de azar, impondo penas bastante severas, como multas, prisões e castigos físicos, que eu acho que nem existe mais hoje na maior parte dos lugares. E mesmo com essas penas bastante duras, a atividade perdurou por séculos, eles não conseguiram erradicar. E curiosamente, jogos ainda são proibidos na maior parte da China, né? E mesmo assim é uma sociedade que conhecidamente gosta dessa cultura de apostas. Um outro exemplo bastante diferente, a Inglaterra no século XVI a XIX teve um caso de se tornar muito popular loterias, jogos de cartas e apostas em corridas de cavalo. E as corridas de cavalo em particular eram populares tanto entre a população em geral quanto na aristocracia, a elite do país. Até que isso levou a uma situação de disseminação tão grande dos jogos que em 1845 eles implementaram uma lei chamada de Gambling Act, onde as casas de apostas se tornaram plenamente proibidas, foram criadas proteções para alguns indivíduos julgados vulneráveis, como menores de idade,
e as dívidas de jogo se tornaram não executáveis judicialmente. Então você não poderia colocar na justiça alguém que está devendo para você porque perdeu no jogo. Só que isso teve algum efeito de suprimir a atividade, mas também teve alguns efeitos colaterais. Essa da cobrança de dívidas não ser implementável através dos tribunais, por exemplo, incentivou que os métodos de cobrança desse ambiente de jogos de azar fossem os métodos alternativos, os métodos mafiosos que a gente vê em filme. Então, você vê como é difícil tratar o problema. Por mais que seja bem intencionado, tem que tomar muito cuidado com as regras que se implementam em torno disso. E vejam que são exemplos de épocas diferentes e em culturas muito diferentes. Isso leva a gente a duas conclusões, dois pontos que a gente enxerga em comuns. O primeiro é que jogos de azar causam problemas graves na sociedade. Por isso que governos diferentes em épocas diferentes tentaram tomar medidas para suprimir isso. Os jogos levam à ruína financeira de indivíduos, aquelas pessoas que não conseguem se desvencilhar, se viciam e perdem tudo em jogo. E como consequência disso, as famílias se desestabilizam e é um estímulo ao crime. Assim. Geralmente se forma uma atividade predatória, exploratória das pessoas mais fragilizadas, né, que caem no vício mais fácil. Então, assim, como um todo, vício em jogos de azar sempre foi visto como algo similar a uma degradação moral. E o segundo ponto é que as medidas legais, simplesmente ir lá e publicar uma lei proibindo, não foram muito eficientes em controlar a prática. Esse é um problema crônico da mesma forma que o uso de drogas. Então não é algo simples de simplesmente ir lá mudar a regra e resolve o problema. Tanto que com esse contexto histórico, eu acho difícil de imaginar que o Brasil não vai sofrer nenhuma consequência ruim desse nosso caso das bets. Eu acho que as consequências vão ser ruins sim. E me parece que o tipo de problema que é o vício em apostas é aquele problema que só pode ser mitigado pelo caminho mais longo, de melhorar a educação das pessoas, de incentivar uma cultura de cultivo à virtude moral na sociedade, que é algo que eu acho improvável que o governo consiga contribuir de maneira relevante. Então, esse problema tem que ser corrigido por outros meios. Problemas comportamentais em geral, eu acho que partem muito mais do esforço do indivíduo de buscar o autodesenvolvimento do que de vir de fora algo. Então, se não, eu estou numa posição que eu não posso fazer muito a respeito, mas nossa pequena contribuição é falar sobre isso, né, e compartilhar o que eu entendo que sejam as causas fundantes do problema. Né, e por isso que a gente vai puxar aqui esse assunto de qual que é a psicologia que causa o vício em jogo. Não é um fator único, tá? Não é um componente único que leva ao problema todo. São uma série de fatores psicológicos interagindo entre si para criar um vínculo que prende a pessoa nesse esquema de apostas e é mais difícil ser racional nessa situação. Porque as pessoas entram no mundo das apostas geralmente com uma pretensão pequena, assim, é motivado por curiosidade, né, por diversão, ver como é que é. Tem aquela adrenalina de apostar e depois ficar ali torcendo pelo resultado que você apostou. Existe aquele prazer antecipado de imaginar o que você vai fazer com o dinheiro se você ganhar, que é muito comum ver aqui no Brasil com loteria. Né? Todo mundo já deve ter ou participado ou sido convidado a participar de um bolão de loteria que as pessoas ficam lá, poxa, se eu ganhar, eu vou fazer isso e aquilo. É assim que se começa. E uma vez que a atividade é iniciada, surgem as armadilhas psicológicas no meio do caminho. Uma delas é que a mente humana tem uma propensão natural a buscar identificar padrões nos eventos históricos. Só que não é instintivo aquele cuidado acadêmico de verificar se o que você está enxergando é estatisticamente relevante. Então, às vezes, você enxerga padrões nos eventos passados que é igual ver coelho em nuvem. Você parece lá que tem duas orelhas de coelho na nuvem, mas você sabe que a nuvem não é que foi feita em formato de coelho. Aquilo é uma aleatoriedade que te lembra alguma coisa que você conhece. E esse impulso de identificar padrões leva os apostadores a ficar teorizando sobre jeitos de controlar o jogo, de prever os resultados, e se cria uma ilusão de controle sobre eventos que são, na verdade, completamente aleatórios. É o sujeito ali no jogo de dados que coloca na cabeça que toda vez que sai um determinado resultado, o outro resultado é tal porque ele viu isso acontecer 3 vezes no dia. Né? E dado é um negócio que classicamente é aleatório, a não ser que o dado seja viciado. Então aquilo não vai funcionar. Por mais que olhando um histórico curto e sem o devido cuidado estatístico, isso pareça que é relevante. Às vezes esse comportamento de encaixar padrão onde não existe é claramente supersticioso.
Eu já vi aqui no Brasil várias vezes a pessoa que num jogo de futebol aparece lá com uma camisa esquisita e fala: Não, olha, eu vou usar essa camisa porque sempre que eu uso essa camisa meu time ganha. E obviamente a camisa não influencia o resultado do jogo. Então esses são os casos que são mais fáceis de identificar. Mas às vezes esse viés evolui até uma espécie de pseudociência. As pessoas criam métodos elaborados, têm estratégias, têm técnicas de análise, tem toda uma estética de algo que parece sério, só que as premissas fundantes do esquema são falsas, então esse negócio não funciona. Em mercado financeiro existe bastante disso. O exemplo que eu vou dar aqui, que talvez alguém critique, mas é um exemplo, são os métodos de day trade. Já teve estudos que a enorme maioria dos day traders, era 90 e tantos por cento, perdem dinheiro. Agora acho que não está muito mais na moda, mas teve uma época que estava na moda day trade. O pessoal achava que ia ficar rico fácil com day trade. E não funciona, os métodos mágicos não funcionam. É o mesmo esquema de jogo de azar. Um outro viés é a memória seletiva, atuando sobre palpites passados onde a pessoa não apostou. Então é aquele viés da pessoa sempre querer lembrar dos seus acertos. Querer não, né? Ela naturalmente lembra mais dos seus acertos do que seus erros. Então, no caso das bets, é a pessoa que fala, poxa, eu sabia que o time tal ia ganhar, mas não apostei. E isso acontece algumas vezes seguidas, a pessoa começa a criar uma ilusão que ela é hábil na atividade de prever os resultados, porque ela lembra mais dos acertos, dos palpites, do que dos erros nos palpites. Na bolsa, o caso clássico é aquela pessoa que fala assim, poxa, pensei em investir em Petrobras. Aí ela acaba não investindo. Meses depois ela olha que Petrobras subiu bastante. Aí ela pensa assim, poxa, eu sabia que Petrobras ia subir. Só faltou eu agir em cima do meu conhecimento para ganhar dinheiro. Então, pô, devia ter apostado, devia ter investido em Petrobras. Da próxima vez que eu tiver esse palpite, eu vou investir. E aí que mora o perigo, porque palpite é palpite, a chance dele dar certo é mais ou menos 50%, né? Você não sabe nada do que você está fazendo, é completamente aleatório. Mas é muito comum essa lembrança ser alterada. Você se apega mais às memórias de sucesso do que de fracassos. Outro caso também são os de quase acertos. Então, no caso das apostas esportivas, é quando a pessoa apostou que o jogo ia ser 2-1 e foi 3-1. Na bolsa, é aquele caso em que a pessoa fica com uma ação um tempão, daí ela vende um mês antes da ação subir. Aí ela pensa, poxa, se eu tivesse ficado mais um pouquinho, teria sido um investimento bom. Tudo em retrospectiva é óbvio. Você ser um preditor de coisas que já aconteceu é sempre fácil. Né? E esse tipo de análise pode levar a uma impressão de que o seu método está no caminho certo e que é só ajustar um pouquinho que vai funcionar. E você tem essa ilusão de que está indo bem, que tem futuro. Tanto nos jogos de azar quanto em métodos de investimentos especulativos, os retornos médios em prazos longos são negativos. As pessoas perdem dinheiro com isso. Só que existem muitos eventos de ganho entre as perdas. A média é negativa, mas pode ganhar dinheiro ali no meio. E essas experiências de ganhar dinheiro motivam a continuar jogando. E às vezes, mesmo analisando um resultado de um histórico não muito longo, mas mais ou menos longo, é difícil agir com frieza. Porque quando a pessoa está perdendo, o instinto dela é continuar jogando só até recuperar a perda. Aí ela para, daí ela sai sem prejuízo. Quando ela está ganhando, o instinto é continuar jogando para ganhar mais ainda. Então, o jogo vai seguindo. O instinto é sempre de continuar jogando. Por isso que algumas pessoas se afundam no vício e não conseguem parar. Porque elas ou estão ganhando ou estão perdendo. Quando está perdendo quer recuperar, quando está ganhando quer ganhar mais. E aí não sai disso, fica aquele movimento perpétuo. Até os casos de sucesso, que são vistos como inspiração, que atraem as pessoas para esse mundo, são meio que aquele caso mítico do Canto de Sereia, que atraiu os marinheiros para a desgraça, para morrer no fundo do mar. Porque as pessoas lançam esses casos do sujeito que ficou rico fazendo isso, fazendo aquilo, só que tem um viés de sobrevivência que a gente chama, que os bem-sucedidos são muito mais propensos a ficar contando as suas histórias do que os mal-sucedidos. Então os casos da pessoa que ficou rica rápido e fácil investindo em bolsa são reais, assim como é real o caso daquele jogador de pôquer que saiu com o Royal Straight Flush na mão, com aquela sequência das cartas mais altas, todas do mesmo naipe. Acontece, só que são eventos muito raros. E tomando como amostra o que você ouve por aí, você ouve a história de sucesso 1000 vezes e a de fracasso as pessoas escondem. Então dá a impressão que esses eventos raríssimos são muito mais prováveis do que eles são de fato.
Pode acontecer, você pode ficar rico fácil na bolsa, só é absurdamente improvável. É muito mais provável que você perda dinheiro se você tentar fazer isso de uma maneira responsável, né? Enfim, cada um tem sua propensão a cair nesse tipo de armadilha psicológica. Isso depende muito da personalidade de cada pessoa, dos valores fundantes que cada um carrega ao longo da vida e da própria situação de vida. Então, quem já tem alguma inclinação a se viciar mais fácil, que não dá muita atenção para a cultura da sua própria disciplina e está numa situação fragilizada, tende a ser um alvo fácil para atrair para essas promessas de ganho rápido e fácil, né, para os mundos das apostas. E uma vez que ela começa e já tem essas fragilidades, é muito difícil parar. Por isso que esse problema é visto como algo grave que tem que ser endereçado de alguma maneira, porque se correr solto pode levar até consequências muito ruins. E eu tô falando disso porque apesar de cassinos e bolsas de valores serem ambientes muito diferentes, esses comportamentos que eu descrevi são presentes nos dois lugares. A gente vê muito isso acontecer em mercado financeiro também. No mercado de ações, existem distinções clássicas, e um dos livros que faz essa distinção é o Intelligent Investor, do Benjamin Graham, que ele fala que existem os investidores e os especuladores. O que são esses perfis? O investidor é aquele analista que é diligente, que analisa em profundidade cada oportunidade, olha a empresa, analisa os resultados financeiros e toma suas decisões de um jeito mais metódico, racional e fundamentado. O especulador é aquela pessoa que compra ações com base em palpite, que ele acha que vai subir, porque ele sente que vai subir, sem muita pretensão de conhecer bem o que está fazendo, e torce para dar tudo certo. Para o primeiro perfil de pessoas, investir não é um jogo de azar absoluto, né? É uma atividade técnica profissional. Para o segundo, é um jogo que eu acho que tende a ser pior do que os jogos de cassino. Porque no cassino a estatística é inclinada para casa. Se você for jogar roleta, a casa tem uma chance de 5% maior que a sua de ganhar dinheiro. No mercado de ações, principalmente, os desavisados vão negociar contra investidores profissionais. E tem vários que são bons, são competentes, qualificados, dedicam a vida para fazer isso. Então é um jogo até injusto de certa maneira, não é nem injusto, mas é que a chance do sujeito que está comprando Petrobras porque ele acha que vai subir porque ele leu duas notícias, estar certo, operando contra o sujeito que há 20 anos acompanha o setor de petróleo, tem 5 analistas dedicados, conversa com o executivo da Petrobras sempre, né, e tem todo um maquinário de análise, é muito pequeno. Né? Provavelmente um vai ser fonte de renda para o outro. E eu estou ilustrando esses casos extremos, o investidor perfeitamente diligente e o perfeitamente irresponsável. Mas existe todo um espectro de possibilidades no meio disso. Tem muita gente que está no meio do caminho, mais pendendo para cá ou para lá. E é muito raro alguém enxergar a própria atividade como de especulação. Então tem pessoas que agem de maneiras que são bastante arriscadas, mas ao mesmo tempo não tem total consciência desse risco. E o que eu vou trazer aqui é alguns pontos de verificação que podem ajudar a identificar potenciais problemas. Um primeiro ponto é que a questão fundamental que nós queremos responder ao analisar uma ação é se ela está cara ou barata. Se estiver barata você compra, se estiver cara você deixa para lá. Para isso, é necessário estimar qual que deveria ser o valor correto dela, que é o que nós chamamos de valor intrínseco do negócio. Existem várias incertezas no processo de estimativa do valor de uma empresa. Então é um negócio difícil mesmo para investidores experientes. Você pode errar mesmo fazendo tudo certo. Mas todos os investidores experientes conhecem o método do fluxo de caixa descontado, que é a matemática fundamental para precificar praticamente qualquer ativo financeiro. Então quem não está olhando para fluxo de caixa descontado, pelo menos tem uma boa noção do que esse método levaria, que está ali só olhando o preço histórico da ação, fazendo alguma continha com múltiplo, está em clara desvantagem nesse mercado. Tá? O outro lado do investidor profissional com certeza vai estar fazendo as contas com métodos mais criteriosos. Um outro ponto é que é preciso manter um histórico fidedigno e completo de todos os investimentos feitos, incluindo todos os custos de transação, para você conseguir calcular qual que é o retorno consolidado de tudo que você está fazendo, idealmente por prazos muito longos. Esse é o único jeito de avaliar se a atividade de investir está sendo bem sucedida ou não. Que apesar de ser um negócio muito óbvio, muita gente não faz. Eles vão olhando casos isolados, ficam contentes quando ganham e saem contando para os outros, quando perdem tentam esquecer e nunca consolida isso. Então, sem fazer essa conta, sem consolidar e calcular o retorno anual médio, não dá para saber se o tempo gasto com os investimentos é um trabalho rentável ou se é um hobby caro.
se é um jeito de perder dinheiro para se divertir ali na bolsa. Parece um caso bobo, mas eu já vi muita gente se enquadrar nisso. Um outro indício de comportamento errático é se a pessoa se encontrar muitas vezes numa situação de estar segurando uma ação pensando assim, é só até ela voltar ao preço que eu comprei para eu vender e sair sem prejuízo. Ou se não, vender uma ação que acabou de subir 10, 15% ali rápido para garantir o ganho, né? Aquela ansiedade de garantir ganho. Esse viés de segurar o que está caindo e vender rápido o que está subindo é clássico. Tá? É um viés que também se manifesta em jogos de azar, que o apostador, para recuperar suas perdas, toma muito mais risco do que para buscar ganhos adicionais. E esse comportamento tipicamente leva para um retorno negativo ao longo do tempo. Então, essas armadilhas, se você estiver caindo nessa situação muitas vezes, toma cuidado que é o psicológico influenciando e não o racional. E uma recomendação mais geral e final é a pura e simples honestidade intelectual de responder a pergunta se você realmente tem domínio pleno do que você está fazendo ou se você está agindo com base em palpites ou convicções frágeis, mal fundamentadas. Existe um mito muito influenciado por filmes, coisas do tipo, de que o grande investidor é aquele que age por instinto, que tem impulsos nos momentos certos e captura ganhos grandes e rápidos porque ele teve o instinto de agir na hora certa. E a realidade é bem menos emocionante e enfadonha do que isso. Instinto mais atrapalha do que ajuda. O dia a dia é ficar fazendo análise em busca de algum ponto com clareza. Na maior parte dos casos, a gente faz um monte de análise e não tem clareza nenhuma e não consegue investir porque não tem nenhuma tese que seja muito provável de fato. Tá? Então não é essa coisa de filme de pessoa ir lá, levantar, acordar, ter uma ideia genial, investir e ganhar dinheiro. É bem mais longo e sofrido que isso. E também é importante lembrar que mesmo investindo do jeito academicamente correto, direitinho, responsável, isso não é garantia de sucesso. O mercado de ações é um ambiente competitivo, então não adianta fazer as coisas certinho, você precisa estar mais certo que a média do mercado. A importância de ser diligente e tecnicamente bem embasado é porque investir sem isso, um comportamento irresponsável por longos períodos, é quase que uma garantia de fracasso. É muito provável que a pessoa que está lá desavisada operando no mercado vá perder dinheiro. E quem tratar a bolsa da mesma maneira como os apostadores tratam os jogos de azar, vai sofrer os mesmos males. Investimentos irresponsáveis, mal feitos, também podem levar à ruína financeira, a dívidas, consequente desestabilização de famílias e vergonha no seu círculo social. Então é o mesmo tipo de risco. A gente não ouve falar muito disso porque o mercado de ações é muito grande, tem uma função real na economia. Então, a principal função da Bolsa de Valores não é virar cassino para ninguém, é dar liquidez para investidores, dar acesso a capital mais barato para as empresas. E esses casos trágicos de indivíduos que acabam se viciando e investindo de uma maneira irresponsável acabam não sendo muito representativos no papel total da Bolsa e nem no volume total de capital que gira no mercado. É diferente dos jogos de azar, que é praticamente só isso. E, além disso, o investimento mínimo para entrar na bolsa, por exemplo, é muito maior do que o investimento mínimo de um site de apostas. Esses sites de bets, tem alguns que começam com uma aposta de R$1, então é muito acessível. Para comprar ações, você precisa comprar um lote padrão. Um lote padrão de Petrobras hoje, por exemplo, está custando mais ou menos R$3.600. Então é menos acessível para a população ampla investir em ações. Então, perder dinheiro em bolsa é um problema de classe média, de classe alta, que são segmentos da sociedade que são menos passíveis de serem ilustrados como vítimas em noticiários. Mas só você conversar com um assessor de investimentos sincero, perguntar para ele se ele conhece algum caso assim, que boa parte deles conhecem vários casos assim. Tem sempre os clientes ali que são mais apostadores e se comportam de uma maneira meio errática. Os casos são relativamente comuns. E existe também um paralelo entre os operadores de casas de apostas, que sempre foram vistos e são de fato exploradores de pessoas que têm aquela propensão ao vício, né, e acabar perdendo dinheiro com isso. E tem alguns agentes de mercado financeiro que são maliciosos também. Também têm comportamentos predatórios de explorar pessoas leigas e influenciáveis. Vão desde modos mais conhecidos e óbvios, de fraude até, como esquemas de pirâmide,
que esquema de pirâmide é um negócio impressionante, porque é ilegal, é conhecido, existem vários casos, todo mundo já deve ter ouvido falar de esquema de pirâmide, visto alguns, mas volta e meia aparece um novo e as pessoas sempre caem na promessa de retornos altos, garantidos e rápidos. Então, um truque velho de criminoso que continua funcionando. A gente vai ver outros depois desse vídeo também. Assim, é um negócio difícil de expurgar completamente. Então, esse é o caso mais tosco ali de exploração. Mas existem também os casos que são sofisticados e são legais, são perfeitamente legais. Existem produtos financeiros criados por instituições financeiras legalizados que são vendidos para os clientes que na fala, no discurso de venda, não se é completamente transparente sobre os riscos. Mas o cliente assina um termo declarando que ele conhece todas as características do produto, que ele sabe o que ele está fazendo e tal. Só que o cliente raramente lê esses termos. E muitas vezes também não tem a qualificação técnica para avaliar o que está ali dentro. Então o produto é ruim, é claramente enviesado para o lado da instituição financeira, não do cliente. O cliente compra por um discurso feito de um jeito antiético, mas está ali, ele declarou que ele sabe o que ele está fazendo, uma pessoa que tem dinheiro e tal. E muita gente acaba perdendo dinheiro com isso. É só os casos mais extremos, que a pessoa perde muito dinheiro com algo muito absurdo, que a exploração for muito gritante, que vão parar na mídia. Mas mesmo esses casos são logo esquecidos, porque, assim, se vê alguém lá, pô, perdeu milhões porque não sei qual instituição aplicou um pseudo-golpe, porque a pessoa assinou ali, ela não leu porque ela não quis, mas ela deveria ter lido. Né? E fica nesse dilema, porque ao mesmo tempo que a pessoa deveria ter lido do ponto de vista jurídico puro, a gente sabe que é muito difícil pegar aqueles contratos lá de 20 páginas, super chatos, e ficar lendo na letrinha miúda para fazer um investimento que nem sempre é tão representativo. Né? Enfim, isso acontece bastante. Quem é do mercado aí sabe do que eu estou falando. E para o país como um todo, tratar a bolsa como cassino também não é um negócio muito bom. Porque como é que investidores interagem com a economia real? Né? Quais são os pontos de contato? Um deles é através das ofertas primárias, os IPOs e follow-ons, que é o jeito que as empresas acessam um capital novo, que elas captam para fazer alguma coisa na sua operação de verdade. Investimentos irresponsáveis nessas ofertas primárias resultam em más alocações de capital, que é dar dinheiro para financiar alguma coisa ruim, né, economicamente pouco rentável. Então acaba sendo um desperdício dos recursos existentes no país para desenvolver a nossa atividade econômica como um todo. Então ser irresponsável em ofertas primárias leva a uma má alocação de capital do ponto de vista macro também. E o segundo ponto de contato é a influência que os investidores têm sobre os executivos de empresas listadas, que, via de regra, querem agradar os investidores, porque se eles forem agradados, eles podem gostar da ação, comprá-la, e isso faz o preço da ação subir. Tem muito executivo que tem o seu próprio sistema de remuneração atrelado a preço de ação, mesmo executivos que são acionistas, todo mundo quer ver o preço da sua ação subir. Então tem um jogo aí dos executivos ouvirem de fato o que os investidores estão falando, né, e serem influenciados por isso. E em ambos esses casos, aqui eu falei muito de coisas que são mais características de investidores individuais, mas essas influências negativas no mercado vêm muito mais de gestores do que investidores individuais, porque a quantidade de capital controlada pelos profissionais é muito maior do que os investidores de varejo. Só que tem um ponto que os gestores, apesar de estarem ali no volante da coisa, reagem muito aos desejos dos seus clientes. Então, se o cliente cobra retorno rápido, a estratégia fica curto-prazista. E curto prazo em bolsa fica muito mais sujeito às aleatoriedades do destino, porque curto prazo não dá para prever muito para que lado o preço de ação vai. Né? Então, fica um mercado um pouco disfuncional em relação ao que seria a atividade esperada, ponderada, mais técnica. A gente acaba não se prejudicando com isso. Esse comportamento, na verdade, leva até assimetrias de preço que viram oportunidades de investimento para quem tá fazendo as contas do jeito mais diligente. E aqui, apesar desse comportamento mais errático de aposta está se tornando cada vez mais comum, isso não é característica só do Brasil, é no mundo, né? Nós temos o privilégio aqui no Ártico de contar com clientes bastante diferenciados, que vêm mantendo um foco no longo prazo e um alinhamento grande com a nossa filosofia há muitos anos.
Então isso nos permite realizar uma gestão muito mais racional e ponderada, que sem fazer nada muito fantástico, a gente tenta fazer o básico muito bem feito. Isso vem gerando ótimos retornos para os nossos investidores há mais de uma década. Se você quiser acompanhar o que nós temos feito por aqui, todos os meses eu publico um novo vídeo no YouTube e uma carta sobre o mesmo tema que fica disponível no nosso site, artica.capital. Obrigado e até a próxima!